Bom dia, Mato Grosso do Sul. Hoje, continuando o nosso quadro de entrevistas, trouxe convidado para vocês, dentro do quadro de deputado federal para reeleição, Dagoberto, nosso deputado federal, que já nos representa lá em Brasília e veio aqui falar um pouquinho sobre essa trajetória sua, Dagoberto. Gostaria de te agradecer primeiro por estar aqui, destinar um pouco do seu tempo aqui com a gente e falar para os nossos ouvintes e leitores do conteúdo MS sobre esse trabalho que você desenvolveu até hoje dentro da Câmara Municipal. Depois, num segundo momento, nós vamos falar sobre a sua pré-campanha e, por fim, você vai deixar a sua mensagem final. Mas, por enquanto, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Primeiro, assim, eu vim aqui no estado, eu cheguei em 83. E logo em seguida, eu me envolvi com a política. E depois nós ganhamos as eleições com o Dr. Marcelo Miranda. Ele me convidou para ser subchefe da Casa Civil, aí no segundo ano já de mandato dele, ele juntou 3 secretarias numa só, que foi a Justiça, Trabalho e Ação Social, e eu fui o secretário dessa pasta. Então, eu era muito jovem ainda, já molecão, eu virei secretário de Justiça, Trabalho e Ação Social, desde aquela época. E aí, eu prestei concurso, hoje eu sou procurador autárquico, e de lá para cá, eu me envolvi lá com a política, tive várias participações, e a que foi mais relevante para mim foi quando nós ganhamos as eleições do Zeca. O Zeca, candidato a governador, o PDT indicou o vice, e eu fui para o Detran. E peguei um órgão com tantas denúncias de corrupção, um órgão arcaico, e nós modernizamos muito o órgão, eu informatizei, combatemos a corrupção. Ali foi demitido 157 funcionários por corrupção. Então, as pessoas tinham até vergonha de dizer que trabalhavam lá. Isso foi em que ano, deputado? Foi nos anos 90, a primeira gestão do Zeca, né? Aí, o que era o pior Detran, para você ter uma ideia, o nosso Detran tinha nota que regulou muitos carros, regulamentou muitos carros que vieram do Chile e vieram com nota de peixe, de salmão. E aqui transformava em BMW, em Mercedes. Os peixes viravam carro aqui. E era legalizado aqui. A nossa carteira de habilitação não era nem respeitada lá fora. Os nossos documentos, ninguém queria comprar carro do Mato Grosso do Sul. Informatizamos, combatemos a corrupção. Naquela época era muito comum, lançava-se multa, aí você vendia o carro, quando passava por outro, aí caia aquele monte de multa, entendeu? Era assim porque os funcionários suspendiam a multa. Então, era tanto rolo, mas era um órgão que arrecadava 1.600 e gastava 2.200. Eu, com 6 meses que eu estava lá, nós já estávamos arrecadando mais de 4 milhões e a minha despesa não chegava a 1,5 milhão. Nós cortamos quase todos os contratos, fizemos uma revolução. E ganhamos o prêmio do melhor Detran desse país. Quer dizer, do pior nós transformamos no melhor. Foi aonde a minha vida política começou verdadeiramente, porque eu saí de lá, fui um dos deputados estaduais mais bem votados. Você já foi para a primeira campanha como deputado estadual. Aí eu fui um dos deputados mais bem votados, fiquei dos 5 primeiros, e depois disso aí o Zeca me convocou para ser secretário de Justiça e de Segurança Pública. E também num período onde os índices de criminalidade estavam muito altos, e eu implantei a lei seca, foi polêmica na época, mas depois quando os índices de violência baixaram bastante, por exemplo, eu queria alcançar principalmente essa questão dessas, tinha muito desses barzinhos que ficavam até de madrugada, esse povo ficava bêbado, e aí brigava lá e não tinha nenhuma responsabilidade. Pode abrir a madrugada inteira, mas desde que ponha segurança e que não aconteça mais crime. Essas conveniências que ficavam abertas até tudo muito tarde, ninguém tinha responsabilidade de nada. Então nós criamos obrigação. Enquanto eu fui secretário, valeu. E aí nós tínhamos índices de 27, 30 jovens que morriam, ou pessoas que morriam, caiu para 3. Então a gente preservou mais de 25 vidas por mês, Alcina. Então era incontestável. E uma coisa que a gente não tinha mirado e nós acertamos foi a violência no lar. Porque essas pessoas que estavam desempregadas, chegavam em casa, batiam na esposa, batiam os filhos, sempre ia em defesa da mãe, acabava brigando com o pai e tinha muita morte. Diminuiu drasticamente também a questão da violência no lar.
Então isso foi uma coisa que ficou tão forte que eu saí candidato a prefeito em Campo Grande e sem nenhum preparo, sem nenhum recurso, sem nada, e nós fizemos uma excelente campanha e que ficou marcado. Tanto é que depois o Zeca também me convoca para a Secretaria de Produção. Eu fiquei só 1 ano e 2 meses como secretário de Justiça e de Segurança Pública. Todo mundo pensa que eu fiquei 8 anos. De tanta coisa que nós fizemos lá. E na Secretaria também aqui de Produção, eu fiquei só 1 ano e 2 meses. Mas nós fizemos mais coisa do que muitos secretários que ficaram 4, 8 anos. Nós trouxemos as usinas de álcool de açúcar, nós trouxemos a Paper, que naquela época, né, chamava Paper, depois veio vários nomes do Grupo Votorantim, depois ela foi chamada, mas foi essas indústrias de celulose, né, que nós fomos atrás, enfim, nós fizemos uma grande revolução, dividimos o Estado onde a gente queria desenvolver de acordo com a sua vocação, a gente aprimorou essa questão da industrialização do Estado. Aí depois nunca mais ninguém mexeu com isso, mas nós tínhamos feito essa questão regional e do que cabia para cada região. E foi um avanço significativo. Saí candidato a deputado federal, também fui um dos deputados federais mais votados, fiz 100 mil votos. Você teve um mandato só de estadual? Eu tive um de estadual, um de federal e tentei um de senador. Porque eu também chego lá no Congresso, eu virei líder do PDT nos 2 últimos anos, que era uma coisa muito difícil de ser líder de um partido político lá, principalmente do nível do PDT, né? E eu consegui ser líder do PDT, e nós, com isso aí, nós tivemos muito destaque, trouxe muito recurso para o Estado, e quase que viro senador. Eu não virei senador por muito poucos votos, fiz quase 500 mil votos, e o Moca foi eleito com 540, e acabei perdendo a minha eleição porque eu não tive recurso, eu não tive nenhum prefeito me apoiando, não tive, quer dizer, eu sozinho mesmo, né? E ainda mais porque naquela época teve uma aliança de todo mundo contra mim, porque achava que eu tinha já me elegido estadual, bem, se eu me elejo federal, bem, e se eu me elejo senador, eu seria governador. Então aí muita gente não queria que eu crescesse e ficou contra mim naquele período, acabei perdendo as eleições, daí fiquei 4 anos sem mandato e agora voltei como deputado federal. Tenho muito orgulho da minha passagem, sempre tive uma posição em defesa dos trabalhadores, até porque eu estou no PDT, em defesa da educação, que é um partido marcado por isso, mesmo quando nós estávamos na base do Lula, quando era a matéria que era contra os trabalhadores, o PDT votava contra o Lula, apesar de ter o Ministério do Trabalho, como nós tínhamos na época. Então a gente sempre teve uma conduta voltada aos trabalhadores, e eu tenho essa marca, nunca me curvei, nunca me vendi. Quando depois o André virou governador, ele queria que o PDT tivesse participação, eu nunca quis, porque a gente achava... Nós tivemos no Zeca, porque nós ajudamos, nós somos vice, e aí nós tivemos participação. Mas nos outros governos que nós não ajudamos e que eles ganharam, mas depois queriam o PDT na base, eu nunca fui, nunca mexi com isso. Agora, o do Reinaldo mesmo, eu não apoiei o Reinaldo, eu apoiei o Delcídio na época. E aí nunca também tivemos participação com cargos, essas coisas todas. Até no início falava que o Gerson, né, que estava lá no Detran, era do PDT, e eu até pedi para ele sair do PDT para não ter esse desgaste do PDT e estar dentro do governo, e que na realidade não era uma indicação do PDT. Ele era um filiado do PDT, mas não foi indicação nossa. Não seria uma contemplação, né? Exatamente. Então, para quê? Para que nós tivéssemos essa independência. Tanto é que nós chegamos hoje, né, com uma candidatura própria, e eu posso defender essa candidatura própria porque não devo nada para ninguém. E aí lançamos o Dr. Odilon, um homem extremamente honrado, né, com muita coragem, enfrentou o crime organizado, expôs a sua própria vida, né, passou por várias privacidades, sem poder estar saindo, sem poder crescer, sempre com segurança, porque enfrentou essas pessoas. E ele com isso ganhou essa credibilidade, não é só aqui no Estado, é nacionalmente. Porque ele participou de vários programas, fez filme, é um homem extremamente respeitado. E um homem sensível, porque às vezes fala, mas ele é um homem que teve coragem, mas ele tem condições de governar? Tem. Primeiro porque ele é muito sensível, é um homem que veio de uma família muito grande, de uma família pobre, e ele venceu pela educação. Ele vai estar conosco aqui, falando sobre essa pré-candidatura dele na semana que vem. Pois é, e ele
venceu pela educação, fez supletivos, aí estudou muito. Então, ele é o exemplo que só com a educação você chega aonde ele chegou. Do homem que chegou a passar fome, né? do homem que chegou a passar fome, de extrema pobreza, chegar a se aposentar como juiz federal e ter uma vida muito boa. Tanto é que o dia que eu perguntei para ele, doutor João, por que o senhor quer ser político agora? Ele falou, Dagoberto, do que eu tinha, do que eu me aposento e do que eu vou ter agora, o Estado me deu muita coisa. O Estado que eu estou dizendo é o Estado mesmo e a União. Quer dizer, ele recebeu do poder público muita coisa. E ele queria devolver isso. Então eu quero devolver isso para a sociedade. E eu vou devolver isso sendo um bom governador, combatendo a corrupção, porque quando você combate a corrupção, vai sobrar dinheiro para fazer escola, para fazer hospitais, para botar remédio no posto de saúde, vai sobrar dinheiro para um monte de coisa, porque nós vamos estancar a corrupção. Então, quando ele faz esses gestos, né, me deixa muito orgulhoso que a gente está no caminho certo. E eu quero dizer uma coisa que, contrário das pesquisas que estão aí, Alcina, pode acreditar, não vai ter 2 turnos. O doutor João vai ser governador no primeiro turno, porque o povo quer mudança e quer o fim da corrupção e da vergonha do Mato Grosso do Sul. É isso aí, tá complicado, né? E tem muita coisa vindo à tona, tem pessoas, até coloquei nessa matéria que eu fiz abrindo esse quadro de entrevistas, que é necessária essa consciência da população no sentido de esclarecimento e conhecimento de onde vai colocar seu voto, né? Procurar saber, não fazer um voto emoção, vai procurar saber, conheça o histórico. O rouba mais faz, gente, pelo amor de Deus, eu acho que isso não cabe mais no Brasil. Essa frase é uma frase que tem que ser extinta, ela tem que sumir. E aí, Alcina, não te cortando, mas às vezes, as pessoas criticam muito a classe política, mas o povo também precisa dar sua parte de contribuição. Não adianta ficar reclamando de que tem bastante bandido e se as pessoas de bem não se propuserem a fazer política. Mas peraí, eu conversava com você antes. O corrupto só existe porque tem quem o corrompa. Lógico. Do e contrário. tem outra coisa, Alcina. Eu estava dizendo para você antes de começar aqui a nossa entrevista que esse Congresso Nacional que lá está é o Congresso Nacional mais reacionário da história do país. Tanto é que tantas reformas, tantas coisas que tiraram o direito dos trabalhadores e estão entregando o capital brasileiro para o exterior. Porque é o pessoal mais entreguista, porque receberam dinheiro de bancos, de multinacionais, de grandes empreiteiras. Então, esse Congresso é o Congresso que tem filhos da OAS, da Odebrecht, da JBS, de bancos. Nunca teve uma influência tão forte no poder econômico, na classe política que está hoje lá no Congresso Nacional, e por isso perdemos tantos direitos. Agora você está vendo falar em privatização de Petrobras, do Banco do Brasil, da Eletrobras. Quer dizer, eles estão entregando... Até com a Casa da Moeda estão querendo mexer. Quer dizer, é uma barbaridade a falta de patriotismo e de responsabilidade do atual Congresso Nacional. Então, as pessoas, quando for votar, vê o partido que representa essas pessoas, vê o passado delas, se recomenda o futuro, para a gente não errar mais e não mandar para lá um bando de gente que defende todos os interesses, menos o do país e do povo brasileiro. É isso. Exatamente. Quer dizer, se cada um fizer a sua parte, nós vamos ter um Brasil muito melhor, porque aqui nós temos tudo para dar certo. Tudo. É um país que produz muito, é um país que tem uma dimensão que nenhum outro país tem igual. Nós somos o 5º em extensão, mas de área aproveitável nós somos o 1º. Porque o Canadá é maior, mas tem grande parte dele é geleira. Né? Aquela Groenlândia, aí você vai pegar, os Estados Unidos é maior, mas tem uma grande parte que é deserto. Né? A China é deserto, quer dizer, e o nosso Brasil são terras férteis, né? Em todo período, né? E depois que nós hoje já inventamos a genética nessas plantações, então você tem plantas que você põe na areia, plantas que você põe, mas que você consegue plantar. Então, é um país, na sua dimensão inteira, extremamente produtivo. Então, aqui tem que dar certo, tem que ser um grande país, aqui tinha que ser um país do primeiro mundo. E é isso que o resto do mundo tem muita preocupação conosco. Né? E, às vezes, nos enfrenta, né, com várias proibições, com vários problemas internacionais, em função
de que o Brasil, se deixar, nós vamos ser a maior potência do mundo. E eu não tenho dúvida disso. E não vai demorar muito isso. Nós só precisamos acertar um pouco nos nossos dirigentes. Se acertar, você pode ter certeza absoluta que nós vamos ser ainda o país da educação, o país do desenvolvimento, da tecnologia e o país da produção que nós já somos hoje. Sua mensagem final lá para o sul mato-grossense. Olha, eu quero terminar muito próximo do que eu acabei de falar. Eu acredito de que nós possamos melhorar, que nós possamos ser esse país que nós tanto sonhamos, mas isso depende do eleitor também. Analisa os seus candidatos. Né? Veja, eu já vi muitas discussões, mas Alberto, eu votei naquele fulano e agora chegou aqui, ele está votando contra nós. Falei, mas você sabia de que partido que ele representava, você sabia o que ele representa e votou nele. Então nós temos que ter esse cuidado. A hora que você, eleitor, tiver esse cuidado, você pode ter certeza absoluta que nós vamos ter esse país que nós estamos tanto sonhando e que eu e a Alcina estamos conversando aqui, e eu quero aproveitar para agradecê-la a oportunidade que ela dá e a forma com que ela leva a comunicação, né, de uma forma correta, de uma forma honesta para todos nós aqui do Mato Grosso do Sul. Parabéns pelo seu trabalho, Alcina. É isso que eu queria terminar te cumprimentando e dizendo que nós somos de bastante gente como você. Obrigada. Que aí esse Brasil vai melhorar. Com pé direito. É isso aí.